Olá, bom dia, alunos, tudo bom? Hoje nossa aula é de exercícios de revisão da revisão. Vamos rever os tópicos abordados até agora, variáveis de estado, a teoria cinética dos gases, as três leis das transformações, as leis de Boyle-Mariotti, Charles e Gay-Lussac, a equação geral dos gases, que reúne as três leis, e a equação de estado dos gases. Selecionei alguns exercícios, mas os exercícios de variáveis de estado, que seriam de transformação de unidade, eu não botei exercício, porque nós já fizemos. Então, eu sugiro que vocês revejam a nota de aula 7 e a videoaula 9, que tem exercícios de mudança de unidade das variáveis de estado. Vamos lá? Primeiro exercício sobre teoria cinética dos gases. Segundo a teoria cinética dos gases, um gás ideal é constituído de um número enorme de moléculas cujas dimensões são desprezíveis, comparadas às distâncias médias entre elas. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparece. As moléculas movem-se continuamente em todas as direções e só há interação quando elas colidem entre si. Nesse modelo de gás ideal, as colisões entre as moléculas são e a energia cinética total das moléculas. Nós vimos na teoria, naqueles 4 postulados da teoria cinética dos gases, que as colisões entre as moléculas são elásticas e que a energia cinética total das moléculas permanece constante. Desculpa, eu cliquei errado. Permanece constante, a energia se conserva. Mais um exercício. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, que se comporta como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Veja, ele dá a pressão atmosférica ao nível do mar e o volume de 1 litro ao nível do mar. E pergunta qual o volume que corresponderia a 30 metros de profundidade. Veja, não mexe na temperatura, certo? Mexe na pressão. Ele dá a pressão inicial, mas ele não dá a pressão final. Ele dá o volume inicial e pede o volume final. Bom, para falar da pressão, nós é que vamos ter que decidir quanto que é essa pressão. Então, veja, se no nível do mar, que é o zero, é 1 atm, e a cada 10 metros aumenta 1 atm, então a pressão final será de 4 atm. Bom, agora já temos, para a transformação isotérmica, as variáveis que a gente precisa. A gente tem a pressão inicial, 1 atm, o volume inicial de 1 litro, a pressão final de 4 atm e o volume final é o que ele está pedindo. Simples, coloca na fórmula e calcula. Veja que quando a pressão aumenta de 1 para 4 atm, o volume diminui de 1 litro para 0,25 litros. Então, aqui era só mesmo saber passar de 0,25 litros para 250 mililitros, ok? A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo, localiza-se uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos, a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 quilômetros. A temperatura no seu topo é de menos 60 graus e sua pressão é de meio atm. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até um volume de 12 litros a 760 milímetros de mercúrio e 27 graus Celsius, for solto, qual o volume em litros deste balão
quando chegar ao topo da troposfera. Vocês viram que ele variou tudo? A pressão varia de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, para meio atm. A temperatura varia de 27 graus Celsius para menos 60 graus Celsius. E o volume varia de 12 litros para aquilo que ele quer que você calcule. Então, não é uma questão de usar uma das leis dos gases, é para usar a equação geral dos gases, ok? Porque nós temos as 3 variáveis variando, ok? A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que a temperatura tem que estar em Kelvin. E como ele deu pressão em atm e em milímetros de mercúrio, nós temos que decidir qual vai usar. Eu prefiro usar atm, então eu passei para 760 milímetros de mercúrio para 1 atm, tá bom? Então, aplicando na fórmula, P1 é 1 atm, V1, 12 litros e a temperatura 1, 300 Kelvin. No segundo estado, que é lá em cima da troposfera, a pressão é meio atm, o volume é o que ele quer que calcule e a temperatura, menos 60 graus, que dá 213 Kelvin. Calculei, deu 17,04 litros. Então, de 12 litros passa para 17,04 litros. Uma amostra de um gás ideal sofre a sequência de processos descrita pelo gráfico pressão por temperatura mostrado. É correto afirmar que o volume do gás, ele está perguntando sobre o volume do gás. Vejamos, o trecho AB. No trecho AB, vocês estão vendo que a pressão está constante? Deixa eu marcar aqui. No trecho AB, a pressão ficou constante e a temperatura aumentou? Qual é o nome que a gente dá para uma transformação onde a pressão é constante? Transformação isobárica, certo? Na transformação isobárica, quando a temperatura aumenta, o que acontece com o volume? Aumenta. E no trecho BC? A pressão variou e a temperatura variou. Então, se trata de uma transformação isocórica, correto? Então, o volume é constante, não varia. E no trecho CD? Vocês estão vendo que a temperatura ficou constante? Qual é o nome que nós damos a uma transformação onde a temperatura é constante? Isotérmica. Na isotérmica, quando a pressão aumenta, o que acontece com o volume? Diminui. Então, o que é correto afirmar? Aumenta o volume, ele está perguntando sobre o volume. O volume aumenta no trecho AB, permanece constante no trecho BC e diminui no trecho CD. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Com esse mesmo volume de gás injetado, qual será a pressão no pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Com esse mesmo volume, então quer dizer que nós vamos fazer uma transformação isocórica, isovolumétrica, volume constante, certo? Tendo cuidado de trabalhar com as temperaturas em Kelvin, nós vamos usar a lei isocórica, que é a lei de Gay-Lussac, pressão por temperatura, certo? Qual é a pressão inicial? 4 atm. Pressão final é o que ele quer. Qual é a temperatura inicial? 7 graus Celsius, 280 Kelvin. Temperatura final, 37 graus Celsius, 310 Kelvin. Eu só apliquei a fórmula depois que eu determinei que a transformação observada era uma isovolumétrica e eu tinha que usar a fórmula de Gay-Lussac, certo? Então, a resposta é a letra B.
No comércio se encontra gás oxigênio comprimido a pressão de 130 bar em cilindros de aço de 40 decímetros cúbicos. Quantos quilogramas de oxigênio existem em cada cilindro? Perceba que agora o exercício não fala de transformação, não tem 1 e 2, estado 1 e estado 2. É um estado, é como ele está dentro do cilindro. Ele dá a pressão, 130 bar, ele dá o volume, 40 decímetros cúbicos, pede a massa de oxigênio e dá a temperatura do oxigênio. Então, um estado apenas. Nós vamos usar a equação de Clapeyron, certo? E só que a equação de Clapeyron já modificada. Por quê? Porque ele facilita a nossa vida. Eu quero calcular a massa, em vez de eu fazer duas contas, eu faço uma só. Vocês viram que a pressão está em bar, não viram? Alguém aí se lembra como é que transforma de bar para atm? Porque veja só, a constante universal dos gases me obriga a usar a pressão em atm. Alguém sabe passar de decímetro cúbico para litro? Porque a constante universal dos gases me obriga a trabalhar em litro. E você sabe passar de graus Celsius para Kelvin? Porque eu tenho que trabalhar em Kelvin. Então, vamos lá. Para quem não lembra, bar é igual a atm. Certo? Lembra? Eu fiz uma tabelinha na última aula. Decímetro cúbico é igual a litro. Tranquilo? Recordou? E passar de Celsius para Kelvin, você sabe, é só somar 273, correto? Então, um bar é um atm, decímetro cúbico é 1 litro e temperatura em Kelvin, basta somar 273. Então, vamos lá. PV igual a M sobre M, RT. Pressão 130, volume 40 litros, massa é o que ele quer que a gente calcule, 32 é a massa molar do gás oxigênio. Você não pode esquecer que o gás oxigênio é O2. Olhando na tabela periódica, você verá que o oxigênio tem massa 16, então a massa molar do gás oxigênio é 32, tá bom? Voltando, aqui a constante universal dos gases e, por último, a temperatura em Kelvin, 25 mais 273. Fazendo a conta, deu 6.809,6 gramas, mas ele pede quantos quilogramas? Então, 6,8 quilogramas. Certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros a pressão de 4 atm, podemos afirmar que no novo reservatório, a temperatura, ou seja, ele está perguntando T2, né? Mas vocês repararam que a pressão está constante. Quando a pressão está constante, a transformação é uma isobárica, certo? O único cuidado que temos que ter é que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, vamos usar a lei das isobáricas. V1 sobre T1, V2 sobre T2. Qual é o volume inicial? 20 litros. Qual é o volume final? 60. Qual é a temperatura inicial? 27 graus Celsius, que nós vamos usar em Kelvin, 300. E vamos calcular a temperatura final, T2, que deu 900 Kelvin. Lendo as respostas, a única que dá certo é a temperatura absoluta triplicou seu valor inicial. O que é temperatura absoluta? Temperatura em Kelvin, na escala absoluta. Correto? 0,8 gramas de uma substância no estado gasoso ocupa um volume de 656 mililitros a 1,2 atm e 63 graus Celsius.
A que substância correspondem esses dados? De novo, não é uma transformação. Não existe estado 1 que virou estado 2. É apenas o estado. A equação de estado, que a gente chama de equação de Clapeyron, vocês sabem qual é. PV igual a nRT, ou ela já modificada, porque isso aqui é massa. Então, eu já vou usar a equação modificada que facilita a minha vida. Não posso esquecer de usar as unidades corretas. Não posso usar graus Celsius, tem que ser Kelvin, porque a constante universal está em Kelvin para a temperatura, e não posso usar mililitros, porque, ao mesmo motivo, a minha constante me exige que eu trabalhe em litros. Então, tem que saber transformar de mililitro para litro, certo? Aplicando na fórmula, vejamos. A pressão, 1,2 atm. O volume, 0,656 litros. A massa, 0,8 gramas. Constante universal dos gases, 0,082. E a temperatura em Kelvin, 336 Kelvin. Fazendo essa conta, a massa molar deu 28 gramas por mol. Qual dessas substâncias tem massa molar 28 gramas por mol? Aí tem que pesquisar na tabela periódica as massas dos elementos e sair calculando. A gente sabe muito bem quem é. É o N2, porque o nitrogênio tem massa 14. Então, o gás nitrogênio tem massa 28, certo? Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros, o cilindro. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atm e temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta, até que a pressão do cilindro ficasse em 1 atm, baixou de 4 para 1. Verificou-se que, nessa situação, a temperatura do gás do cilindro era a ambiente igual a 27 graus Celsius. Então, também esfriou bastante. Calcule o volume de gás que escapou do cilindro em litros. Presta bem atenção nessa pergunta. Ele não pergunta qual é o volume final. Ele pergunta o volume de gás que escapou, certo? De qualquer forma, o raciocínio começa igual. Estado 1 e estado 2. É uma transformação. Além disso, variou volume, variou pressão e variou temperatura. Então, nós vamos usar a equação geral dos gases, correto? Já sabe quem é a pressão 1, já sabe quem é o volume 1, já sabe quem é a temperatura 1. Ou seja, vamos calcular V2, não sem antes transformar as temperaturas para a escala absoluta, escala Kelvin, tá certo? Então, substituindo na equação geral dos gases, P1 é 4, V1 é 25, T1 é 500, P2 caiu para 1 atmosfera, o volume é o que a gente está procurando e a temperatura final, 300 Kelvin, e isso deu 60 litros. E agora, qual foi o volume de gás que escapou do cilindro? Veja, o cilindro tem volume de 25 litros. Ao abrir a válvula, ficaram 25 litros. Quanto que escapou? 35 litros. Correto? Essa pergunta é boa. Mais um exercício. A figura abaixo apresenta um diagrama de pressão por volume. Nele, os pontos M, N e R representam 3 estados de uma mesma amostra de gás ideal. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas Tm, Tn e Tr dos respectivos estados M, N e R. Veja, é a mesma substância em 3 estados diferentes
Ele não está falando que está havendo transformação, mas ele quer que a gente avalie as temperaturas para cada estado da substância. Na primeira, ponto M, pressão de 6 Pascal, volume de 0,1 milímetro cúbico, ele quer saber a temperatura. Ponto N, 4 Pascal de pressão, 0,2 metros cúbicos de volume. E o ponto R, 2 Pascal de pressão, 0,3 metros cúbicos de volume. Então, não é para comparar a transformação, é para comparar o estado que se encontra a substância, certo? Então, nós vamos usar a equação de estado. Veja, ele não pede para calcular o volume, ele pede para comparar os volumes. Então, eu vou comparar os 3 estados, certo? Veja, pressão vezes volume igual a número de mols vezes R vezes T. Nós estamos tratando da mesma substância. Então, o que eu vi? Que número de mols e a constante são constantes, certo? Então, eu vou comparar T, V e P apenas. E aí, sim, eu fiz. Qual seria a temperatura para o ponto M? Eu não sei quanto vale N vezes R, porque eu não sei quantos mols tem ali dentro. Mas isso não importa, porque vai ser um número que vai ser multiplicado para todos. E ele não quer um valor de temperatura, ele quer saber quem é maior, quem é menor, certo? Então, como o múltiplo é igual para todos, não importa qual é o número, importa a relação que tem entre pressão e volume. E veja que eu também não me importei em transformar as pressões de Pascal para atm, nem de volume metro cúbico para litro, porque eu não estou preocupada com o valor real, eu não vou usar a constante universal dos gases. É uma questão só de dimensionar quem é maior e quem é menor. Lembra? N vezes R é uma constante. Qual valor tem? Não importa. Importa que seja o mesmo múltiplo. Então, simplifiquei bastante a minha conta. A temperatura para o ponto M é algo proporcional a 0,6, porque eu usei a pressão e o volume do ponto M, 6 vezes 0,01. A temperatura no ponto N é algo proporcional a 0,8, porque eu usei pressão e volume do ponto N, 4 vezes 0,2. E a temperatura no ponto R é algo proporcional a 0,6, porque eu usei as pressões. A pressão e o volume do ponto R, 2 vezes 0,3. E aí, eu obtive valores 0,6, 0,8 e 0,6, que não são os valores de temperatura, são os valores proporcionais. É o suficiente. Eu sei que a temperatura no ponto M e a temperatura no ponto R serão iguais. Quanto? Não sei. E a temperatura no ponto N será maior. Quanto? Também não sei. Mas a proporção é essa. Então, a resposta certa é a letra E. Dois recipientes contêm, respectivamente, meio mol de gás oxigênio e 1,5 mol de gás hidrogênio. Sabe-se que esses gases estão submetidos à mesma temperatura e pressão. Se o volume de oxigênio é de 9 litros, qual é o volume do hidrogênio? Agora, eu estou comparando duas substâncias, mas, de novo, eu não estou comparando transformação do estado 1 para o estado 2. Eu estou comparando estados. Então, nós vamos usar a equação de estado, PV igual a nRT. Nesse exercício, quem é constante? P, R e T. Os 3 valores são constantes, não importa qual é o número, é constante.
certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair da equação de Clapeyron para o oxigênio aquilo que é variável e vou extrair da equação de Clapeyron para o hidrogênio aquilo que é variável. Foi isso que nós fizemos no exercício anterior. Deixamos de fora o que é constante e usamos só o que varia. Então, veja, se P sobre RT é constante, para o oxigênio, P sobre RT não vai ser igual a N1 sobre V1? E para o hidrogênio, P sobre RT não vai ser N2 sobre V2? Então, nós só vamos usar a parte que varia. A parte que não varia fica de fora. Quantos mols para o oxigênio? 0,5. E qual o volume para o oxigênio? 9 litros. Então, vamos agora para o nitrogênio. Quantos mols de hidrogênio? 1,5 mol. Então, qual será o volume para o hidrogênio? 27 litros. Por hoje é só. Próxima aula a gente continua o estudo de gases, vamos ver outras coisas, vamos ver misturas de gases e ao final do próximo módulo a gente faz outra aula de exercícios, ok? Façam as listas de exercício que já estão lá no AVA e vejam as notas de aula. Tchau, gente, até a próxima aula.